Olá a todos, hoje nós voltamos com a nossa revisão sobre trigonometria. Vamos falar hoje sobre o Teorema de Pitágoras e algumas das principais relações trigonométricas. Vamos começar relembrando o que é o triângulo retângulo. Nessa minha figura eu tenho um triângulo ABC e vamos dar nomes a alguns elementos deste triângulo. Primeiro é o segmento BC, que eu vou chamar de hipotenusa. A medida da hipotenusa é A. Esses outros lados do triângulo eu vou chamar de catetos. Este cateto AB, ele mede C. Este cateto CA, ele mede B. Este segmento AD, ele é feito de tal modo que aqui, quando ele intersecta o segmento BC, ele forma um ângulo de 90 graus ou π por 2 radianos. E quando eu tenho um segmento desse jeito, eu digo que esse segmento ele vai ser a altura do nosso triângulo retângulo e ele divide o segmento BC em outros dois segmentos, que é o segmento BD e o segmento DC. O segmento BD ele é a projeção do cateto AB sobre a hipotenusa e ele mede n. Já o segmento CD ele é a projeção do cateto CA sobre a hipotenusa e ele mede m. Já o comprimento do segmento DA é h, que é a medida inteira da altura relativa à hipotenusa. Note que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo BBA e também é semelhante ao triângulo DAC. Note que tanto o triângulo ABC quanto o triângulo DBA são triângulos retângulos. Note também que tanto o triângulo ABC quanto o triângulo DBA eles compartilham um ângulo. Qual? O ângulo beta, que é o ângulo aqui em B. Ou seja, esses dois triângulos eles têm dois ângulos de um congruentes a dois ângulos de outro. Pelo nosso primeiro critério de semelhança, esses dois triângulos eles são semelhantes. Da mesma maneira, o triângulo ABC e o triângulo DAC eles são ambos triângulos retângulos e eles compartilham em C o ângulo alfa. Então, mais uma vez, eles têm dois ângulos em comum, eles têm dois ângulos congruentes e, portanto, nós podemos garantir que esses triângulos eles são semelhantes. Vamos analisar um pouco mais a fundo a semelhança entre o triângulo ABC e o triângulo DBA. Primeiramente, observe que BC é a hipotenusa do triângulo ABC. Já AB é a hipotenusa do triângulo DBA. Tudo bem? BA é o cateto do triângulo ABC que passa pelo ângulo reto e passa pelo ângulo beta. Qual é o cateto homólogo no triângulo DBA? É o cateto que vai passar pelo ângulo reto e pelo ângulo beta. E, pela figura dá para ver, é o segmento DB. Então, cateto do triângulo ABC, cateto do triângulo DBA, hipotenusa do triângulo ABC, hipotenusa do triângulo
dBA. Substituindo os valores, chegamos a essa relação. C ao quadrado igual a n. Nós podemos fazer a mesma brincadeira do outro lado, com o triângulo, entre o triângulo ABC e o triângulo BAC. Só tomando cuidado de observar que enquanto a hipotenusa do triângulo ABC continua sendo BC e o cateto que nós vamos usar é o cateto CA, no outro triângulo a hipotenusa vai ser CA e o cateto que nós vamos usar vai ser o cateto CD. Então, construindo a mesma relação, vinda das propriedades de semelhança de triângulos, nós chegamos a uma equação similar à primeira. E observe o seguinte: essas duas equações, elas podem ser entendidas como se fosse uma coisa só. Elas têm uma única ideia. A ideia é a seguinte: o quadrado do cateto é igual à medida da hipotenusa vezes a medida da projeção deste cateto sobre a hipotenusa. Isso é uma propriedade interessante, mas o que é mais interessante é o que acontece quando nós somamos estas duas equações. Então, somando essa daqui com esta daqui, vamos ficar com o seguinte: b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a am mais an. Colocando a em evidência, vamos ficar com a que multiplica m mais n. Pela figura, é fácil ver que m mais n é igual a a. Então, isso daqui será igual a ao quadrado. Este daqui é o Teorema de Pitágoras. Então, se vocês nunca tinham visto uma demonstração do Teorema de Pitágoras, está aqui. Teorema demonstrado usando semelhança de triângulos. Essa é uma parte que eu gosto muito de geometria, que é do círculo trigonométrico, ou círculo unitário, ou como vocês preferirem chamar. Vamos começar definindo algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu vou chamar a atenção a vocês é esta equação aqui: x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Esta é a equação de uma circunferência de raio 1 que tem centro na origem de um sistema de coordenadas cartesiano. O professor Melk, ele falou para vocês sobre o sistema de coordenadas cartesiano. Nós vamos usar esse sistema agora. Mais para frente vocês vão ver a equação geral da circunferência, mas guardem essa é especial, que é a circunferência que tem raio 1 e que o centro dela está justamente na origem do sistema de coordenadas. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto nessa circunferência. Eu vou chamar esse ponto de P. Eu vou chamar a origem do sistema de O. Então, o segmento OP, ele faz um ângulo com o eixo X. Este ângulo eu vou chamar ele de θ. Detalhe: esse ângulo ele deve ser medido no sentido anti-horário, ou seja, contrário ao sentido que giram os ponteiros do relógio. Ismael, o que acontece se eu medir no sentido horário? O que acontece é que você vai ter que colocar um θ negativo. Mas por que no sentido anti-horário é positivo e no sentido horário é negativo? Convenção. Nós decidimos que vai ser assim porque fica bonitinho e para todo mundo falar a mesma língua. Então, o que vocês vão ver muito ao longo da carreira de vocês, ao longo dos estudos de vocês, são convenções. As convenções são úteis para que, sobretudo nas áreas da matemática, as pessoas possam se entender umas às outras, sem precisar toda vez estar explicando. Então, se o autor não explicar em qual sentido o θ é positivo, vocês podem subentender que o θ ele será positivo no sentido anti-horário. Então, toda vez que vocês verem um θ positivo, vocês estão girando no sentido anti-horário. E se vocês verem um θ negativo, é para vocês girarem no sentido horário. Nós vamos fazer o seguinte agora.
a coordenada y desse ponto P, ela vai valer o seno desse ângulo θ. Então, eu estou definindo agora, o seno do ângulo θ com a coordenada y desse ponto P. Lembrando o que é o ponto P? É um ponto que pertence à circunferência de raio 1, que tem centro na origem do sistema de coordenadas cartesiano. De maneira similar, eu vou definir o cosseno de θ como a coordenada x desse ponto P. Então, usando a notação matricial para o ponto, esse é o ponto que tem coordenada x e y, e a coordenada x é o cosseno de θ, e a coordenada y é o seno de θ. Vocês prestem atenção que se eu substituir aqui x e y na equação da circunferência, eu vou ficar com uma equação que provavelmente vocês devem conhecer já, que é que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então essa é uma propriedade interessante que será de muita utilidade para vocês na carreira e nos cursos que vêm pela frente. Então lembrem dessa propriedade, que o seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. De onde vem isso? Daqui. Agora eu vou me fazer a seguinte pergunta. Qual que é o seno de um ângulo em um triângulo retângulo? Mais para frente nós vamos ver em um triângulo qualquer, mas agora estamos interessados no triângulo retângulo. E para isso eu vou fazer uma demonstração do seno e vocês ficam com o dever de casa de pegar o papel e fazer a demonstração para o cosseno. Então vamos para o próximo slide guardando algumas informações daqui. O seno de θ, ele é o cateto oposto a esse ângulo θ. O cateto que está adjacente a esse ângulo θ, ele é o cosseno de θ. Por quê? Porque nós definimos desse jeito. Vocês lembrem que a medida deste cateto é justamente a componente y do ponto P. Da mesma maneira, a medida desse cateto aqui, que é o cateto adjacente, é justamente a coordenada x do ponto P. Então vamos guardar esse detalhe. O seno desse ângulo θ, ele é a coordenada y desse ponto P, e o cateto oposto a θ, ele vale justamente o seno de θ. Quanto vale a hipotenusa desse triângulo aqui? Ela vale 1, porque é o raio da circunferência. E a nossa circunferência tem raio 1. Então, esse triângulo, vamos lembrar as seguintes propriedades desse triângulo que está desenhado aqui. Ele é um triângulo retângulo, onde que ele tem um ângulo reto aqui. E ele tem um ângulo θ aqui. O cateto oposto a θ vale seno de θ e a hipotenusa vale 1. Então vamos voltar àquele nosso triângulo retângulo qualquer que eu mostrei para vocês no começo. E prestem atenção no seguinte detalhe. Vamos dizer que o θ é esse ângulo alfa aqui. Poderíamos dizer que era esse B, eu vou escolher esse alfa aqui porque eu quis. Qual é o cateto oposto a este ângulo alfa? É esse cateto AB. Quanto mede esse cateto? C. Qual que é a hipotenusa desse triângulo? É esse segmento aqui, BC. Quanto mede esse segmento? A. Note o seguinte detalhe. Eu estou dizendo o θ como ângulo alfa, não é mesmo? Então, esse triângulo é semelhante àquele primeiro. Por quê? Porque ele é retângulo, ou seja, ambos os triângulos eles vão ter o ângulo reto, e ambos os triângulos ele tem o ângulo alfa aqui no cantinho. Eu estou pegando, neste exemplo aqui, para deduzir, eu estou pegando θ igual ao alfa. Ou alfa igual ao θ, como vocês preferirem. E por causa dessa propriedade eu posso fazer o seguinte.
os, esse cateto aqui, que mede seno de θ, dividido por este cateto aqui, que mede C, tem que ser igual a esta hipotenusa, que mede 1, dividido por esta hipotenusa, que mede A. Portanto, quando eu isolar o seno de θ, eu vou ficar com esta relação aqui na equação 5. Seno de θ é igual a C sobre A. E eu posso generalizar da seguinte maneira. O seno de θ vai ser o cateto oposto ao ângulo θ dividido pela hipotenusa. Quando vocês repetirem um processo similar aí para deduzir o cosseno, vão chegar também à propriedade que o cosseno de um ângulo θ ele é o cateto adjacente àquele ângulo dividido pela hipotenusa. Então é uma maneira legal de ver, pelo menos eu acho, de ver o seno e o cosseno de um triângulo retângulo como vendo esse triângulo semelhante a um outro triângulo no círculo unitário. Pelo menos eu acho uma maneira bem útil de ver a semelhança de triângulos como algo que vocês podem levar aí para a vida. E para terminar, vamos ver algumas das principais relações trigonométricas. Essas relações vocês vão ver ao longo dos cursos. Não se aperreiem por decorar estas relações, elas são importantes, vocês têm que decorar sim, mas vocês não vão decorar ela repetindo na cabeça, vocês vão decorar de tanto fazer exercícios que envolvam estas relações, vocês vão acabar se habituando a essas relações. Como a maioria das coisas na física e na matemática, vocês devem se habituar, não é uma questão simplesmente de decorar, é uma questão de vocês criarem o hábito de trabalhar com essas coisas. Essa relação é a tangente de θ, acredito que é comum para muitos de vocês, que é o seno de θ ou o cosseno de θ. Ou, no caso, se nós substituirmos essas relações aqui, 5 e 6, nós demonstraríamos que a tangente de θ é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A cotangente de θ ela é o inverso da tangente, ou seja, ela é o cosseno de θ dividido pelo seno de θ. Já a secante de θ é 1 sobre o cosseno e a cossecante é 1 sobre o seno. Essas são as principais relações trigonométricas. Então, isso é tudo, pessoal. Na próxima aula nós vamos ver um pouquinho sobre os ângulos notáveis.